Queridos irmãos, mais uma vez os cumprimento com a graça e com a paz de Jesus Cristo, amém? Nós temos desde o dia 1º caminhado em cima de uma temática, como sempre fazemos no mês de maio, em torno da família. Estamos na campanha da família, vamos até o dia 31 de maio. E temos ministrado ao longo de todo esse mês muitas palavras ao coração da igreja, ao nosso coração, a respeito da família. E hoje eu quero falar a respeito do tema, os inimigos da família. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 127. Você também é reunido com a sua família aí na sua casa, faça o mesmo, abra a palavra de Deus, vamos meditar sobre ela. Livro de Salmos, capítulo 127. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Eu te convido a orar mais uma vez comigo. Vamos colocar nossa vida, nossa família diante do Senhor e pedir que Deus fale conosco. Seja um tempo de reflexão, um tempo de profunda meditação na palavra. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ó Deus, é maravilhoso poder saber que não andamos nesta vida às cegas, mas temos, ó Deus, luz para o nosso caminho, temos lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra tem nos orientado, e sobretudo nesse tempo em que a família tem sido bombardeada, ó Deus, sobretudo nessa cultura em que o casamento tem sido sucateado, ó Deus, vulgarizado, nós pedimos, Pai, que o Senhor possa fortalecer a nossa mente, o nosso coração pela Tua palavra, e trazer sobre a nossa família, Deus querido, esse fortalecimento espiritual, a fim de que possamos caminhar nessa jornada, Senhor. Ó Deus, certamente na direção que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, ensina-nos a Tua verdade, dá-nos coração e mente para recebê-la nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Essa passagem bíblica, ela é bem conhecida, eu quero voltar a atenção para ela daqui a pouquinho, mas antes de entrar no texto, quero pensar rapidamente com os irmãos sobre a condição em que nós estamos vivendo no tocante à família. De forma geral, o que eu vou falar não é novidade, apenas para que possamos alinhar aqui a nossa mente, nosso coração sobre o que vamos conversar daqui a pouco. Eu creio que nunca vivemos um tempo tão crítico para a família e para o matrimônio. Talvez você diga assim, pastor, mas desde que Adão e Eva caíram no pecado, enfrentamos as mesmas mazelas humanas, as mesmas dificuldades de relacionamento. É verdade, quando olhamos para a Escritura Sagrada, vamos encontrar um primeiro assassinato numa família, vamos encontrar uma trama muito ruim entre Adão e Eva, numa tentativa de culpar um ao outro, e aí remete um para o outro, e não assumem o próprio pecado, e vamos ver aí, daí para diante, uma jornada muito difícil para a família e para o matrimônio. Mas eu digo que nesse tempo estamos vivendo um tempo, uma situação muito mais complexa, porque nós temos leis que vão ser regidas de algum modo que afetam o casamento e a família. Vamos ter, por exemplo, uma cultura de muita permissividade, inclusive moral, de modo em que a família também é afetada. Vamos perceber o afrouxamento, o enfraquecimento dos vínculos, como falamos no domingo passado. Isso dificulta o casamento e a família. Vamos ter a destituição da honra. Quando a gente ouvia falar, olha, honre seu pai e a sua mãe, parecia uma coisa tão lógica, tão óbvia. E falar sobre honra pai e mãe hoje parece uma coisa tão absurda, tão fora do contexto, até porque se tornou uma coisa para poucos. De muitas formas vamos perceber que há muitos princípios em nossa sociedade que conspiram contra a existência da família, contra a sobrevivência do casamento, e isso tudo tem a ver com o que vamos conversar hoje. Pensa numa casa que você pensou em construir, ou um apartamento que você resolveu reformar. Não é fácil, eu diria que na verdade é bem complexo esse processo, quando você tenta decidir os espaços, as metragens,
para onde fica o quarto, aonde será a sala, qual a melhor posição para o sol da tarde ou da manhã. Eu não sou construtor, mas imagino que seja isto, em que tudo é pensado para aquela família que vai morar naquela casa. Que piso que vai ser usado, que pintura que vai colocar ali, que tipo de mobília vai ser colocada naquela casa. Todos esses detalhes eu penso como uma tarefa bem complexa, desafiadora, por mais que seja um sonho que muitas famílias sonham, na hora de executá-la isso é um desafio muito grande. Vamos ter problemas desde com o fornecedor, ou a pessoa que você vai contratar para colocar aquilo, ou a discordância entre o marido e a mulher sobre a cor da sala, essas coisas todas. No entanto, dá para resolver quando o assunto é construir uma casa de tijolo, uma casa que tem teto, que tem janela. Não é o maior desafio. Eu diria, a nossa maior tarefa não é edificar uma casa ou um apartamento. Nossa maior tarefa, nosso maior desafio é edificar uma família. E eu diria que a edificação de uma família é um milagre nesse contexto. A edificação do seu casamento, da sua casa, da sua família é um milagre nesse contexto que estamos vivendo. Porque há muitos inimigos que vão espreitar e ameaçar a sua casa, o seu casamento. O problema é que muitos desses inimigos estão lá fora, mas por muitas vezes são convidados para entrar na nossa residência, por muitas vias. E eu quero então pensar um pouquinho sobre essa tarefa que é minha e sua, de aprendermos a nos defender dos inimigos da família. Mas eu queria te perguntar, quais são os inimigos que você reconhece da família? Ou ainda mais, que inimigos você reconhece que estão contra a sua família? Talvez a gente resuma isso numa grande orquestra, onde o tom é dado pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Mas eu diria que é muito mais além da ação de demônios ou do inferno contra a família. Há também dureza de coração do homem, há pecado dentro de nós e fora de nós, há corrupção na nossa sociedade, tudo isso junto. Eu digo para você, mais uma vez, torna a família um milagre. Torna o casamento um milagre. Agora volta a atenção de novo para o texto sagrado. Salmo 127 começa dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Essa palavrinha trabalhar aqui fala de esforço, fala de empenho, fala de dedicação, fala de tempo que você investe, fala da qualidade desse tempo, fala da energia que você aplica naquilo que você está fazendo. Mas está dizendo, não importa o quanto de energia você aplique, não importa o quanto de tempo você gaste, não importa o quanto de esforço você faça, se o Senhor não edificar a sua casa, será em vão esse esforço, esse trabalho, essa dedicação. Perderemos tempo. Obviamente estamos falando aqui não da casa, a edificação humana, mas da família, lar. E ele então segue dizendo sobre uma outra questão, ele diz, em vão vigia também a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Portanto, tanto a tarefa de edificar quanto de guardar, o salmista remete à ação de Deus, remete ao lugar sobrenatural de Deus. E tudo isso eu diria para os irmãos por conta de uma realidade muito básica, simples. Família não é projeto humano. Casamento não é uma ideia humana. Casamento não é uma ideia de um cartório, de uma instituição religiosa. Casamento e família é uma ideia de Deus, e ninguém melhor do que o Senhor para edificar a sua família, a minha família, e guardar a nossa vida, os nossos entes queridos, guardar a seu pai, a sua mãe, seus filhos, seu esposo, sua esposa. Depois, além de falar sobre essa condição vã do seu trabalho, nessa tarefa de edificar, obviamente estamos falando aqui que isso é vão quando o Senhor não está contigo nessa tarefa, quando Ele não é o mentor dessa tarefa, mas quando o Senhor, Ele é o edificador, nenhum trabalho que fazemos para a família e pelo casamento é em vão, pelo contrário. Mas Ele diz, inútil vos será levantar de madrugada. A gente acredita muito que quanto mais esforço fizermos, quanto mais cedo levantarmos, quanto mais duro nós dermos em favor da família, mais iremos conseguir alcançar o objetivo de uma família abençoada e feliz. Ele está dizendo que é uma grande inutilidade o levantar de madrugada. Como assim, pastor? Eu sempre acreditei, meus pais me ensinaram, meus avós também ensinaram meus pais, que a gente tem que levantar cedo e dar duro. Veja só, queridos, uma coisa está ligada à outra. Se o Senhor não edificar a casa, aí torna-se inútil esse levantar de madrugada.
Se o Senhor não edificar a sua casa, será inútil o seu trabalho. Se o Senhor não edificar a sua casa, será inútil você tentar vigiar a sua família, os seus filhos. É nesse sentido que habita a inutilidade e a ineficácia da nossa ação, quando o Senhor não é o edificador da nossa família. Portanto, quando olho para essa tarefa, eu diria para os irmãos mais uma vez, família e casamento é um milagre. E é um milagre que tem a regência de Deus. Não consigo imaginar um casamento abençoado, uma família abençoada, sem a regência do Senhor da família, do Senhor do matrimônio. E é esse Deus, edificador da família, que deseja nos ajudar a vencer a luta contra os inimigos da família. Eu quero então pensar, pelo menos, em alguns desses inimigos. Quero citar, junto com os irmãos aqui, pelo menos 5 ou 6 inimigos da família. Talvez um ou outro tenha a ver com a sua realidade, com a sua história. Lá em Efésios, capítulo 6, verso 2, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O primeiro texto que estamos citando aqui nessa parte em que vamos embasar os inimigos da família, fala sobre honra, honra a pai e a mãe. Mas eu fico imaginando de que forma o pai ou a mãe deve ser honrado. Eu diria, é possível você honrar pai e mãe quando o pai e mãe é presença e é presente. Não dá para honrar um pai que não existe. Não dá para honrar uma mãe que não existe. A gente honra um pai e uma mãe que existe, e que é presença, e que está ali naquela tarefa. Por que estou dizendo isso, irmãos? O primeiro inimigo da família que eu quero destacar é o enfraquecimento das referências de autoridades na família. Foi-se o tempo em que pai ocupava o lugar de pai e mãe ocupava o lugar de mãe. Foi-se o tempo em que os avós eram pilares moral, ético, espiritual de uma família. Foi-se o tempo em que as figuras de autoridade na nossa família faziam realmente sentido. Imagino que muitos aqui são desta época, quando chegávamos em nossa casa, estava lá um tio, uma tia, um avô, era quase que automático, mas aquilo não era apenas automático, era sinônimo de respeito e de honra, tomar a bênção dos nossos tios, nossos avós. Você é dessa época aí? Quem é? Bênção tio, a bênção vô, a bênção vó. Porque nós os entendíamos e os classificávamos como autoridade sobre nós. Fomos ensinados desde pequenos. E hoje olhamos para uma realidade muito cruel, em que essa honra ao pai e à mãe está sendo destituídas. Há um enfraquecimento dessas referências de autoridade familiar. A grande questão é que quem é que está ocupando o lugar de pai e de mãe? Porque essas cadeiras têm ficado cada vez mais vazias. Por muitas vezes temos observado isso, pastores, líderes, quem lida com gente sabe. Me lembro do pastor Esquival, quando coordenava o Ministério Conexão, algumas vezes tive conversas com ele, pastor João, mais recentemente, quantos meninos e meninas vivendo dilemas cruéis, porque a figura paterna ou é ausente ou é insuficiente. Quantas vezes a figura materna também ela não existe como maternidade, não é exercitada esse lugar. Há uma cadeira vazia para o pai e para a mãe nessa cultura, ou porque estão trabalhando demais, correndo demais, ocupados demais, ou porque simplesmente não entenderam o lugar na história dessa família e desses filhos. E com a ausência desse lugar de pai, desse lugar de mãe, essas cadeiras vazias retiram não somente o pai e a mãe do lugar, mas retiram a honra que deveria ser dada a esse pai e a essa mãe. Então, quando falamos sobre honrar pai e mãe, chamamos a nossa atenção aqui para 2 fatores fundamentais. O primeiro é, se você é pai ou mãe e saiu da sua cadeira de paternidade e maternidade, volta para lá, ocupa esse lugar. Você não pode pensar no general de guerra que sai do seu posto, ou de alguém que está comandando um exército, ou um pequeno pelotão numa guerra que sai do seu posto. Nós não podemos nos ausentar desse lugar. E outra coisa, não podemos terceirizar essa tarefa. A gente pode terceirizar, por exemplo, quem vai pegar o nosso filho em casa e levar para a escola. Você pode contratar uma van. Você pode terceirizar quem vai passar a roupa do seu filho ou da sua filha enquanto você trabalha. Isso não é um problema. Mas há um lugar do pai e da mãe. Essa construção que envolve afetividade, moralidade, essa construção ética. Esse lugar que envolve ensinar os filhos o limite, o temor a Deus, a honra aos idosos, às autoridades constituídas. Esse lugar não pode ser
colocado na mão de um outro, não pode ser terceirizado. Aí eu faço uma pergunta a você, me faço também, e a pergunta que eu te faço a você que está em casa também é a seguinte: a cadeira da paternidade na sua família está ocupada? A cadeira da maternidade na sua casa está ocupada? Porque se você não exerce o seu lugar de mãe e de pai, não podemos reivindicar dos nossos filhos que a honra seja destinada a nós. Mas também fala você filho, você filha. Se você entendeu, a palavra de Deus está dizendo aqui que esse é o primeiro mandamento com promessa para que a sua vida vá bem, e você tenha a sua vida prolongada sobre a terra. Se o pai está ocupando o lugar de pai e a mãe está ocupando o lugar de mãe, se existe pai e mãe na sua casa, então você, filho, precisa honrar esse pai e honrar esta mãe. É mandamento, não é uma sugestão, não é uma ideia rasa, é uma direção espiritual de Deus para nós. Esse é um grande inimigo da família. Está faltando honra a pai e mãe, está faltando também pai e mãe para ser honrado. E nesse sentido, estamos tendo o enfraquecimento dessas referências de autoridades na família. Nós não estamos na nossa casa para enfeite. O nosso lugar nos remete, por muitas vezes, a um conselho, a uma direção, mas também nos remete ao lugar da oração, da intercessão. Nós, como pai e mãe, precisamos entender que está na nossa tarefa estabelecer limites e, sobretudo, apontar o caminho eterno de Deus. Porque se nossos filhos aprenderem a amar a Deus, eu entendo que em algum momento o caminho deles será ajustado. Honra teu pai e a tua mãe. Eu diria que esse enfraquecimento das referências das autoridades da família tem roubado também os limites, como falei agora há pouco, e tem gerado, na verdade, uma cultura de permissividade moral, ética e até mesmo espiritual. É a cultura do vale tudo, pode tudo, sem muita punição, sem muita consequência atribuída aos atos que A ou B cometem dentro de casa, porque estamos ocupados demais para dar o bom tom da música na nossa história de família. Mas eu diria também que há um outro inimigo da família, além desse enfraquecimento das referências de autoridades na família, uma outra condição é a quebra da fidelidade. A Bíblia diz em Provérbios 5,18, seja bendito o teu manancial e alegre-se com a mulher da tua mocidade. Irmãos, a palavra de Deus está nos mostrando aqui claramente que há um desejo de Deus para a família, no tocante à fidelidade. Está dizendo que essa relação matrimonial, daqui a pouco falo sobre isso também na implicação aos filhos, vamos pensar primeiro na relação marido e mulher. Na relação matrimonial, a fidelidade não deveria ser violada, não deveria ser quebrada. Quando há essa ruptura com a fidelidade, a gente perde aquilo que Deus tinha como projeto original para a nossa família. Pastor, mas eu já passei por essa experiência, eu não conhecia o Evangelho, eu não sabia nada sobre a palavra de Deus, e por isso eu fiz os descaminhos e os atalhos da vida que me fizeram quebrar, romper com essa fidelidade que eu faço agora. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus que, quando gera consciência em nós, nos ajuda a entender que o passado pode e deve ser sepultado, mas não podemos continuar numa rota de erro. Tão logo entendemos nosso lugar no Evangelho, na obra de Deus, no reino de Deus, e temos que honrar a nossa família, e há muita quebra de fidelidade. A grande questão é que essa quebra de fidelidade não remete apenas à relação marido e mulher. Você vai perceber que essa fidelidade que antes existia entre relações profundas de amizade, já não são tão profundas assim, e elas se rompem com muito mais facilidade. A relação de fidelidade entre pais e filhos, entre irmãos de sangue na família, que era uma coisa forte, que perdurava, que rompia com a barreira do tempo, você vai perceber hoje que por muito pouco pais e filhos rompem. Há rupturas profundas, emocionais e espirituais entre pais e filhos. Não é à toa que a Bíblia diz que o desejo de Deus é que haja a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque Deus sabe que o coração de um pai pode se divorciar do filho, o coração do filho pode divorciar-se do seu pai. Não é só uma questão de fidelidade entre marido e mulher, é entre irmãos, é entre pais e filhos, ou seja, precisamos manter a fidelidade na nossa história familiar. Talvez
seu irmão tenha cometido uma falha, um erro, e você não concorde com o erro que ele cometeu, com a falha que ele cometeu. Mas não o exponha ao ridículo, não se coloque como adversário dele. Na hora que você puder, e de forma muito íntima, vá diante dele, olho no olho, diga: olha, não concordo com isso, está errado. Mas nós não podemos não proteger a nossa família, não podemos não proteger os nossos irmãos, não podemos não proteger nossos pais. Esposa protege marido, marido protege esposa. Pai protege filho, filho protege pai, família se protege. Isso nos remete à ideia da fidelidade. Obviamente, Provérbios está nos falando sobre fidelidade conjugal, mas estou estendendo-a à fidelidade familiar. A quebra da fidelidade é um dos grandes inimigos da família nesses dias. Rompe-se por qualquer coisa. O que temos percebido às vezes é porque o coração do homem, infelizmente, cada vez mais endurecido, mais materialista, mais individualista, mais egoísta, atropela tudo e todos. Não é à toa que Paulo dizia profeticamente, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam o quê? Amantes de si mesmos. E essa condição de homens amantes de si mesmos iria atropelar irmão, pai, mãe. Sai da frente que eu quero passar. E nós não podemos esquecer, irmãos, que esta é uma das características da geração que precede a volta de Jesus. É que Paulo diz a Timóteo, nos últimos dias. Portanto, essa infidelidade entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos de sangue, tem fragilizado a família e tem feito muitas famílias ruírem. Eu também chamaria atenção para um terceiro inimigo da família, a prática recorrente da mentira. João 8,44 diz assim, texto muito conhecido, penso que todos nós o sabemos até de cor. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Vou repetir, não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Completa por gentileza. E pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Não há verdade nele. Bom, obviamente, esse texto de João remete essa condição da mentira ao diabo. Mas a palavra vai nos mostrar claramente, olha, podemos adotá-lo como pai, sem perceber, por vezes, no ponto cego da vida, quando nós fazemos uso da prática recorrente da mentira. Porque o Deus que nós servimos e amamos não nos convida à mentira, mas à verdade. Não é à toa que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mesmo capítulo, de João 8 nos chama atenção para esta realidade. Não podemos esquecer que em Deus habita a verdade. E numa família onde há temor a Deus, falamos bastante sobre isso no domingo passado, onde há temor a Deus, nós não podemos esquecer desse detalhe. Passamos a ter um pacto com o caráter de Deus, um pacto com os valores do reino de Deus. E quando começamos a ver famílias com práticas recorrentes de mentira, não precisa muita coisa para essa família tombar, para esse casamento ruir. Porque Deus não pode agir senão na verdade. Deus não pode agir de outro modo. Pastor, mas você percebe isso como algo generalizado? Eu diria, é cultural. Espero muito, querido, que não seja uma realidade lá na sua casa, mas nós somos pecadores e temos uma tendência forte à transgressão, todos nós, eu e você, e temos que ser vigilantes para não cairmos em tentação. E uma das tentações terríveis, a qual cito agora, é a tentação de viver uma vida baseada na mentira. Brennan Manning, num dos textos que eu já citei algumas vezes aqui, o impostor que vive em mim, nos chama a atenção para o fato de que podemos correr o risco de criarmos personagens para tentar viver uma vida aqui na terra, sustentável. Mas a grande questão é que os personagens, uma hora ou outra, eles caem. E o que aparece é a verdade sobre nós. E não digo aquilo que o outro denuncia, mas aquilo que você mesmo, diante do espelho, se percebe e aquilo que Deus, pelo Espírito Santo, denuncia. Mas não podemos, irmãos, viver uma vida abençoada como família
se é prática da nossa família, e de forma recorrente, repetitiva, celebrarmos a mentira. Deus não está nisso. O marido não pode mentir sobre as suas finanças para a sua esposa. A esposa não deve mentir sobre as suas finanças para o seu marido. Os pais não devem mentir para os seus filhos sobre a sua condição financeira. A gente não pode mentir um para o outro quanto aquilo que está no coração, na alma da gente. De repente está magoado, ressentido, e faz de conta que está tudo bem, mente sobre esse sentimento. Não podemos mentir sobre o que fazemos com a nossa vida, nossas amizades, ou o que fazemos no dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Não cabe para uma família abençoada a mentira. E vamos perceber que isso se tornou uma forma comum de vivência familiar. E você vai perceber isso, por exemplo, quando você vai dar notícia para um pai que de repente recebe um telefonema, e nesse telefonema alguém disse, olha, seu filho foi pego aqui com tal coisa, e aquilo remete a uma transgressão, e o pai não faz ideia que o filho tinha qualquer comportamento daquela natureza, porque sai falando que vai para um lugar e vai para outro, diz que está na casa do fulano e nem sequer passou por lá, uma vida baseada na mentira, seja homem ou mulher, marido ou mulher, irmãos de sangue, pais e filhos, avô ou neto, Deus nos convida à prática da verdade, porque a verdade vai libertando a gente. De repente, se o marido diz para você, olha, você não está bem, o que está acontecendo com você? Aí você vai falar igual aquela mulher, vai tudo bem, quando na verdade o coração está afetado por mágoas e ressentimentos. Nesse caso que eu citei, a mulher estava muito magoada, porque o marido, pai do seu filho, por negligência, lá na fazenda, deixou o menino precisando de cuidados, mandou levar para casa, menino doente, morre no colo da mãe, esse menino é colocado num quarto, morto, e ela sai em busca de falar com o homem de Deus, o profeta, e no caminho alguém pergunta, como é que você está? Como é que está a sua família, seu casamento? Está tudo bem? E ela diz o quê? Vai tudo bem. Não, não estava nada bem. Ela estava absurdamente magoada, ressentida, ela havia perdido o chão. Deus não nos liberta pela mentira, Deus nos liberta pela verdade, e temos que aprender a rasgar nosso coração para Deus, mas também para a nossa família. Se você não está bem, diga que você não está bem. O que você faz com a sua vida importa sim para a sua família, porque quando tudo der errado, quando desmoronar aquilo que você entende como pilar ou pilares da sua família, ou seu pilar pessoal, isso vai remeter a um preço que vai ser pago não só por você, mas por toda a sua casa. Não fica só com você o prejuízo. Se você, pai, faz o que bem entende com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com suas amizades, e vive na mentira em relação a isto, uma hora isso vai trazer prejuízo para toda a sua casa. O mesmo se remete à esposa, aos filhos, porque estamos no mesmo barco. No final de um dia, chegamos à conclusão de que o endereço que temos para ir é a nossa casa. Vamos deitar no mesmo quarto, vamos comer na mesma mesa, vamos andar na mesma bicicleta ou no mesmo carro. Estamos juntos. E se Deus, está na regência da vida, e se a verdade está ali como base da nossa relação, certamente Deus há de nos abençoar. Ele será o edificador. Deus não pode edificar a nossa casa quando não há autoridade familiar cumprindo o seu lugar e quando não há honra a essas figuras de autoridade. Deus não pode abençoar a sua casa e ser o edificador aonde há quebra de fidelidade. Deus não pode edificar a sua casa enquanto você não abrir mão dessa prática recorrente da mentira e passar a falar toda a verdade. Eu vou encurtar o meu caminho e falar apenas mais uma situação, teria outras, mas paro nesta última, que é falta de tempo. Um dos grandes inimigos da família hoje é a falta de tempo. Pastor, mas o tempo sempre teve 24 horas. Verdade, a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O problema é o tempo? O que vocês acham? O problema nunca foi o tempo, o problema foi que o meu coração, o seu coração, em algum momento se perdeu no tocante às verdadeiras prioridades da vida. Porque nós gastamos tempo com aquilo que é importante para nós. Aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O problema não é o tempo. Salomão diz que há tempo para tudo embaixo do céu, tudo. E nós vamos perceber que cada vez mais roubamos da nossa família tempo de qualidade. Pastor, mas agora ninguém pode reclamar mais, está todo mundo em casa, de quarentena.
O tempo de qualidade não é um confinamento num endereço tal, ou uma restrição aos 100 metros quadrados da sua casa, ou pouco mais, ou pouco menos do que isto. Não é isso que define tempo de qualidade. É o quanto de presença você consegue estabelecer e conexão de qualidade você consegue estabelecer nessa relação na sua casa. Porque pode estar todo mundo na mesma casa e cada um no seu quadrado. Ou melhor, no seu smartphone, ou na sua TV, ou no seu espaço particular, e ninguém se conectando com ninguém. Tempo que está passando e não tem nenhuma validade nesse tempo que se passa, porque a vida verdadeira é encontro, como dizia Martin Buber. E se não há encontro, há desencontro, e se há desencontro, há morte, não vida. Nós fomos chamados por Deus para vivenciarmos encontros na nossa família, e não desencontros. Por isso que um dia desse eu falava sobre a bênção da família à mesa. A mesa é uma metáfora fantástica que ilustra muito bem o desejo de Deus para a família. Hoje pela manhã falei sobre a questão da intimidade, o como é importante, né, nós conhecermos a nossa família, não sermos um bando de estranhos que mal sabemos o nome um do outro e basicamente qual é o número do sapato dele ou dela. Poucas informações superficiais. Uma família verdadeira, guiada, edificada pelo Senhor, é uma família que tem profunda intimidade, e ninguém constrói intimidade sem tempo de qualidade. Você imagina que é possível construir uma amizade boa sem tempo dedicado a isto? É possível construir uma relação boa com sua esposa, com seu marido, sem tempo de qualidade? É possível você construir uma relação íntima com seu filho ou com sua filha sem tempo de qualidade? Sinceramente, a única resposta é não, absolutamente não, porque o tempo não é uma coisa qualquer, o tempo é uma boa régua para medir as nossas prioridades. O tempo estabelece para mim, para você, um norte, uma direção, e ele vai balizar as verdadeiras prioridades que temos, ele vai orientar, organizar como fazemos com o nosso tempo, e aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Eu não sei, irmãos, aonde foi exatamente que nós nos perdemos, mas infelizmente a família, ao longo das últimas 2 décadas, eu digo últimas 2 décadas, por alguns estudos que têm sido feitos em função das mudanças drásticas na cultura. Antigamente, quando falava de mudança, levava aí 5 anos para mudar alguma coisa. Hoje muda tudo, toda hora, o tempo todo. E a gente fala de uma cultura que não para de fluir, não para de mudar. Então, nas últimas 2 décadas, nós nos perdemos. Eu não consigo precisar exatamente aonde nos perdemos. Mas eu sou de uma cultura em que no domingo à tarde, ninguém tinha pressa para almoçar. Ninguém tinha pressa de sair da mesa. Eu sou de uma cultura em que era gostoso de estar junto com o pai, com mãe, com irmãos. Por vezes, de forma tão gostosa, com avós, tios, primos. Mas nós estamos nos perdendo, porque estamos esquecendo que tempo não é uma coisa qualquer. Aliás, vou falar uma coisa para os irmãos, preste atenção nisto. É uma das coisas que ninguém devolve para ninguém. Um tempo que você rouba de alguém, ou furta de si mesmo, você não devolve nem essa pessoa e nem a si mesmo. 10 anos que você perdeu, que não viu o seu filho crescer, nunca mais você devolve isso ao seu filho ou a você. 10 anos que você ficou sem curtir o seu casamento, seu marido ou sua esposa, nunca mais você devolve isso a ele ou a ela. Você pode até fazer algo diferente daí para frente, mas ninguém devolve tempo para ninguém. E nós não podemos esquecer que a falta de tempo é um grande inimigo da família. Tem gerado distanciamento, falta de intimidade, tem produzido vazios existenciais, tem gerado no coração de muitos membros de famílias que praticam essa experiência do vazio, um desejo intenso por morte. Não é à toa que temos mais gente intentando contra a própria vida, não é à toa que aumentou o número de suicídio e de tentativa de suicídio, porque há mais vazio na sociedade. E esse vazio existencial, ele pode começar a ser gerado lá na sua casa, é a origem de tudo. Alguém que se sente amado, alguém que se sente querido, consegue encontrar uma razão para mais do que simplesmente viver um dia de cada vez. Ele tem sonhos para frente, ele vive intensamente hoje, mas ele pensa para frente. Estava lendo agora essa semana um autor que ele vai explicar um pouco sobre a raiva e como que os pais poderiam lidar melhor com a raiva dos seus filhos. Tem filhos raivosos, não tem? Nervosos, cheio de ódio, cheio de raiva. E ele defende uma tese, ele explica muito bem isto, muito bem fundamentada, que uma das grandes razões da raiva é a falta de amor recebido. Crianças que não foram amadas o quanto precisariam ser amadas.
elas se perdem. E elas tentam expressar essa dor, essa angústia, de muitas formas. E uma das formas mais presentes de expressão da falta de amor é a raiva. É a raiva. Por muitas vezes, não nomeadas. Você vai perguntar para ele, você vai observar, vai dizer, mas não há razão para estar com tanta raiva. Eu diria, a gente precisa abraçar mais, queridos. A gente precisa rir mais. Uma boa gargalhada numa mesa em família é uma coisa fantástica. Precisamos ter mais tempo com os nossos avós, aqueles que Deus tem. Mais tempo com seus primos, seus tios, ter mais tempo com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. A gente precisa celebrar mais tempo em família, porque tempo não é um detalhe, tempo é sinônimo de intimidade, tempo é sinônimo de qualidade no vínculo, tempo é sinônimo inclusive de honra. Lembra que eu falei que tem cadeira vazia de pai e de mãe? Porque não há tempo para ser pai, não há tempo para ser mãe, então para que fez filho? Para que casou, se você não entendia que haveria tempo para dedicar ao seu filho, à sua filha? Para que você entrou por esse caminho de casamento e por que resolveu ter filho? Porque a família reivindica muitas coisas de nós, e uma das coisas é tempo de qualidade. Não é se você passou 10 ou 15 horas, mas o tempo que você passou, você viveu encontros, você afetou e foi afetado positivamente, houve conexão real, íntima, profunda, carregada de afeto, porque senão apenas nos juntamos num lugar, no endereço X ou Y, mas aquilo não foi tempo bem aproveitado ou de qualidade. Eu vou parar por aqui, eu tinha mais coisa para dizer, mas dado o tempo, temos que encerrar. Eu diria que nós temos aí muitos inimigos da família, mas a grande verdade é que nós precisamos, agora, mais do que em qualquer outra época, decidir por uma aliança real com Jesus. Precisamos decidir com uma aliança real com Jesus. Senhor, seja edificador da minha casa. Eu não quero trabalhar em vão, eu não quero guardar em vão, eu não quero vigiar em vão, eu não quero levantar de madrugada em vão. Seja edificador da minha família. Me ajuda, Senhor. Pensa nisto com carinho. Nós vamos orar nesse instante. E nessa oração eu queria que você pudesse apresentar a sua família ao Senhor. Curva sua fronte. Abra o seu coração agora em nome de Jesus. Você também na sua casa, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abra o seu coração. Você é perto da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Se junte aí. Nós vamos orar. E nessa oração vamos pedir, Senhor, nos ajude. Edifique a nossa casa. Nós queremos viver a verdade e não a mentira. Nós queremos resgatar as referências de autoridade na nossa família. Nós queremos intimidade. Não queremos quebrar com a fidelidade. Seja entre irmãos, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos. Não, nós não queremos quebrar com a fidelidade. Senhor, nos ajude. Essa tarefa, ela é demais para mim, mas é totalmente possível para o Senhor. Ore agora, nós vamos orar junto. Queria que você orasse. Talvez você precise pedir perdão a Deus pelas mentiras celebradas na sua casa. Senhor, eu quero rasgar o meu coração hoje. Eu quero viver a verdade, pela verdade, por causa da verdade, porque o Senhor é a verdade. Fala com o Senhor. Talvez você está devendo tempo para o seu filho ou para a sua filha. Pastor, olha o confinamento, está todo mundo em casa. Já fui muito claro em dizer que não é estar somente no endereço, é ser presença, é viver conexões profundas, emocionais e espirituais, é olhar no olho, rir e chorar, é compartilhar sonhos e dores. Deus quer que você tenha intimidade na sua casa. Talvez você vai estar precisando pedir a Deus, Senhor, me ajude, como edificador da minha casa, me ajude a administrar melhor o meu tempo em família, me ajude a administrar melhor o meu tempo como pai, como mãe, porque eu não quero deixar a cadeira de paternidade vazia, não quero terceirizar a minha função de mãe para ninguém. Esse filho é herança do Senhor, como diz a palavra, e eu quero cuidar bem dessa herança. Eu quero que o Senhor me ajude, Senhor, porque eu não quero trabalhar em vão, eu não quero vigiar em vão, eu não quero levantar na inutilidade pela madrugada. Eu quero que minha vida faça sentido. Me ajude, Senhor. Eu quero orar com você aí na sua casa e com você aqui também no templo. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que a família é projeto teu. Vários versículos ao longo de toda a narrativa bíblica diz para mim, para os meus irmãos, que família é projeto do céu, é projeto do Senhor para nós, que o casamento é uma dádiva,
Que alguém que encontra uma esposa encontrou uma dádiva. Alguém que encontrou um marido encontrou uma dádiva. Que filhos são herança do Senhor. Família é coisa preciosa. Mas nós entendemos, Deus, que a nossa família, ou as nossas famílias, estão sendo, ó Deus querido, atacadas. Por muitas vezes, porque nós mesmos, sem percebermos, abrimos portas e janelas para os inimigos entrarem. O inimigo da pressa, da correria, da falta de tempo. O inimigo da mentira, da superficialidade, da falta de intimidade. Ah, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajude. Nós entendemos pela Tua palavra, que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão iremos trabalhar. Será inútil acordar de madrugada. Não importa o quanto de força faremos, o quanto de tempo dedicaremos ao trabalho, o quanto de dinheiro ganharemos, o quanto de patrimônio iremos adquirir ou acumular. Nada disso terá sentido, porque vai ruir tudo, se o Senhor não for edificador da nossa família. Senhor, ser família nesses dias é milagre, manter-se casado é um milagre, mas nós somos participantes de um povo, chamado igreja, família de Deus, que mesmo que tudo diga não, acreditamos no milagre, e acreditamos no Deus do milagre, e declaramos por fé que a nossa família é um milagre, que o nosso casamento é um milagre, e que iremos experimentar dias extraordinários, regidos pelo Teu amor e graça. Ah, Senhor, se há alguma família, Deus querido, tem permitido alguns inimigos entrarem pelas portas ou janelas, Senhor, ensine-os, e nos ensine, me ensine também, Senhor, a sermos prudentes, a sermos vigilantes, a termos discernimento e fechar as portas e as janelas para quaisquer inimigos que queiram derrotar a nossa família, porque nós não abrimos mão dela, Senhor. Eu dizia e repito, é uma dádiva. A nossa família, o nosso casamento é uma dádiva do céu, e nós a entregamos a Ti, Senhor, nesta noite. Nós a consagramos a Ti nesta noite, nós a dedicamos ao Senhor nesta noite, o edificador da nossa família e do nosso matrimônio. Senhor, nos ajude a sermos verdadeiros, fiéis, profundos, íntimos, temerosos ao Senhor. Ah, Senhor, nos ajude a vivermos, ó Deus querido, tempo de qualidade com o Senhor e com a nossa casa, e que o Senhor mesmo, pelo Teu poder e graça, repreenda todo e qualquer inimigo que se levantar contra a família. Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prevaleceria. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que toda arma forjada contra o casamento dos meus irmãos, toda arma forjada contra o casamento dos Teus filhos, contra a família dos Teus filhos, caia por terra, em nome de Jesus, e que haja um manifestar da Tua graça, que o Teu poder se revele, Deus, nesses dias, trazendo proteção sobre a nossa família, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus nos abençoe grande e poderosamente, e que Deus nos dê o privilégio, com Ele, de edificarmos uma família abençoada, próspera e feliz.